Fala, meus amigos, beleza? Vamos iniciar um vídeo aí. Hoje eu vou tratar com vocês um assunto que, cara, eu percebi que é fundamental para quem está operando, né? Hoje em dia, pessoal, a gente tem diversas vertentes de operar, né? Você vai ter pessoas que operam com indicadores, você vai ter pessoas que operam, né, com leitura de fluxo, mas uma coisa é fundamental para qualquer tipo de operacional, que é alvo, né, pessoal? E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre alvos, porque eu vejo que às vezes é uma coisa que a galera não tem muito conhecimento e assim, às vezes é até mais fácil saber o momento de entrar, mas o problema é saber até aonde levar, tá? E eu vou falar aqui, vou mostrar alguns cenários, né, de trades que a gente tem que tomar muito cuidado, porque dependendo, nós entramos em um ponto onde o alvo está muito próximo. E eu até vou utilizar aqui um exemplo de uma operação que eu fiz na sexta-feira. Quem me acompanha lá no Instagram provavelmente deve ter visto esse trade, né? E eu vou explicar para vocês, tá? Então, pessoal, eu vou primeiro desenhar aqui para vocês o que seria uma tendência de alta, que todo mundo já sabe, né? Que é constituído por topos e fundos ascendentes. E dentro da minha metodologia, dentro da minha forma de operar, eu sempre vou tentar buscar as compras nesses pontos aqui, ó, certo? Eu nunca vou tentar pegar uma compra nesse ponto aqui, que é na ativação do pivô, né? Como muitas pessoas às vezes fazem, que é comprar o rompimento do topo ou, no caso de uma tendência de baixa, vender o rompimento do fundo. Eu vou tentar sempre as vendas nestes pontos aqui, ó, certo? E o que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, tá? Qual que é o primeiro alvo do trade que você vai entrar? A primeira coisa, pessoal, muita gente usa projeção de Fibo, essas coisas, só que assim, o primeiro alvo e o mais sensato que a gente sempre tem que procurar, né, realizar é na ruptura do topo anterior, porque pode ser um ponto que vai entrar pressão, ou na ruptura do fundo anterior, porque pode ser um ponto que vai entrar briga. A gente não sabe quando uma tendência ela vai falhar. Aí muitas pessoas falam, mas ele rompeu o pivô. Muita gente usa o que? A Fibo, né? Projetar os níveis. Vamos projetar então o nível aqui, ver até onde o mercado vai chegar. Eu, particularmente, não utilizo projeções nos meus alvos. Eu tenho os meus pontos, né, de suporte e resistência, onde eu calculo, né, e eu projeto que o preço pode chegar naquela região. Só que às vezes nós temos que tomar cuidado com alguns detalhes, e é isso que eu vou passar para vocês. Às vezes você até sabe, né, aonde projetar o seu alvo, mas você não sabe como deve proceder, como deve executar. Muitas vezes, pessoal, nós podemos identificar um movimento, por exemplo, de alta, uma correção quase que em forma lateral, que às vezes pela forte direção do mercado, ele não consegue fazer esse pullback aqui. E esse tipo de cenário aqui é um cenário um pouco complexo, tá? Porque nós vamos ter muito próximo a nossa possível operação a máxima do dia, né? Ou muito próximo a nossa operação a mínima do dia, né? E aí, às vezes, nós vamos ter que arriscar fazer um trade nessas regiões, contando que o preço vai conseguir armar o pivô, romper o topo e continuar a movimentação. Vou pegar o exemplo do trade, tá, que eu realizei na sexta-feira para vocês terem mais ideia do que eu estou falando. Então observem que o mercado ele fez esse movimento de baixa, ele fez, né, um movimento assim de pullback bem curto. Depois o que o preço fez? Ele fez um novo movimento de baixa, né, de tendência, e depois ele faz um pullback, e esse pullback ele vem até aonde? Ao fundo que o preço rompeu, ao 50%, que é um nível que eu uso bastante, e ele começou a deixar rejeições, né, mostrou impulsão, e aqui eu vi uma possibilidade de entrada. Só que, pessoal, observem que essa entrada aqui, nós tínhamos o fundo aqui, o preço fez a correção, e foi uma correção bem pequena, e nós tínhamos logo aqui a possibilidade da venda nessas regiões. A primeira possibilidade seria tentar entrar na vantagem, que não foi o caso. Quem viu lá no Instagram, viu que eu entrei por aqui. Eu ainda consegui pegar um pouquinho melhor. Mas qual o problema desse trade? Isso aqui foi analisado ao vivo lá na sala, né, pessoal? Eu tenho uma sala onde as pessoas que fazem a minha mentoria, meu curso, a gente fica vendo diariamente as possibilidades de movimentação dentro do contexto que eu utilizo. E aí o que acontece? Eu mencionei lá na sala que havia um risco de entrar nesse trade
visto que o mercado ele poderia vir testar essa região de liquidez. Todo topo e fundo é região de liquidez, porque tem stops posicionados nessas regiões. E às vezes o mercado pode quebrar essa estrutura. Nós não sabemos, pessoal, nós não sabemos até onde uma tendência vai. Podemos pegar um dia consolidado, às vezes na primeira perna o mercado já vem, quebra a estrutura, monta uma estrutura de alta, quebra ela de novo e está numa consolidação complexa. Então nós não conseguimos saber. Então o que acontece? O mercado fez essa correção, tínhamos uma possibilidade de venda nessas regiões. Só que qual que é o problema? Estamos em cima de um fundo. Aqui, pessoal, é o alvo de uma possível venda, onde nós vamos buscar aí por sinais vendedores. Por quê? Pelo menos de parcial. Eu gosto bastante de fazer parcial. Tem gente que não gosta, mas eu gosto muito, primeiro para colocar um pouco do lucro no bolso e ter mais tranquilidade para deixar o mercado correr até o próximo alvo. Então, qual o risco que corríamos aqui? Posicionar na venda, o mercado vir buscar essa região e olha como ele se comporta quando ele vem buscar essa região. Por quê? Vocês acham que não tem pessoas interessadas na compra, querendo defender esse nível de preço? Pessoas às vezes que se posicionaram no dia anterior, então sim, tem pessoas. E às vezes o que o preço pode fazer? Rejeitar essa região e voltar. Porém, ele já teria dado o alvo inicial, que é o quê? Fundo anterior. Então, todas as vezes que eu estou pensando em entrar numa operação, a primeira coisa que eu vou pelo menos tentar, não é sempre que dá, tá, pessoal? Às vezes a gente vai ter que arriscar mesmo. Mas é o que? Realizar no topo ou no fundo e deixar se romper, como se diz, o negócio derreter ou estourar para cima. Então, me posicionei aqui, meu stop tem que ser técnico, posicionei stop técnico, e aí o mercado vem com muita dificuldade, ele consegue pegar ali o meu alvo de parcial e depois o mercado ele desmorona. Mas eu corria um risco aqui, foi o que eu mencionei lá na sala. E aí, quando tem certos tipos de risco, pessoal, cabe a cada um definir o seu risco. Não, eu não vou entrar porque o mercado pode bater e voltar, depende muito do capital que a pessoa está operando, Às vezes a pessoa ela tem que ser mais seletiva mesmo. Então esse aqui é um exemplo clássico que o mercado ele poderia bater na região do fundo, entrar rejeição e não conseguir, às vezes, buscar o meu alvo de parcial. Às vezes, quando esse alvo meu ele não fica tão distante ao fundo anterior, isso é alvo de parcial, tá? Parcial é o primeiro alvo que eu busco. O segundo, terceiro alvo, aí eu vou buscar pontos de importância que eu tenho marcado no gráfico, tá? Então, o risco seria o que? O mercado vem, faz aqui o movimento de baixa, busca o fundo e depois volta. Então, esse tipo de cenário é onde eu falo que é mais perigoso. Deixa eu tentar achar uma outra possibilidade aqui que eu possa mostrar para vocês. Provavelmente vai estar uns barulhinhos aí no fundo, mas ignorem aí. Deixa eu ver se eu acho algum cenário, Não é sempre que a gente acha. Vamos pegar um outro cenário aqui, pessoal. Observem que o mercado ele vem, tá numa consolidação, depois ele começa a montar o que? Uma estrutura de alta. Aí ele vem, faz um pivôzinho de alta, mostrando aí pressão compradora, tudo certinho. Depois o mercado ele vem, faz um pullback bem pequenininho, bate nessa região de fundo. Isso aqui foi um outro trade que eu peguei. Provavelmente quem me acompanha lá no Instagram deve aprender bastante, mais ainda, porque a pessoa pega o conhecimento aqui e depois vê eu reproduzindo lá. Assim, tem muita gente que não me acompanha, mas tudo que eu falo aqui, pessoal, eu faço lá. Eu tenho algo comigo, tipo assim, se eu tô aqui ensinando algo que eu acredito, porque eu não faria, Então, tudo que eu ensino aqui para vocês, de alguma forma, eu reproduzo, tá? Então, vocês veem que o preço faz um pullback, e aí ele começa a rejeitar, mostrar a rejeição, impulsão, e aí temos uma possibilidade de operação aqui. Só que temos que tomar cuidado, porque um ponto legal de, pelo menos parcial, é quando o preço vem buscar essa região de topo. Porque não sabemos se o mercado vai conseguir fazer o rompimento, ou se ele vai travar. E aqui, se a gente vai pelo menos numa projeção aí inicial, 277, ou seja, meu alvo ficaria um pouquinho acima dessa região. Bati o olho aqui, pessoal, e vi uma outra oportunidade que possivelmente, se a pessoa entrou na ativação, tomou stop. Que é o que? O mercado vem,
rompe o topo, faz o pullback, tá? A estrutura, a teoria de Dow, começa a deixar os gatilhos. Olha o exemplo clássico que eu falei para vocês. Pessoal, vocês têm que ter conhecimento disso aqui. Às vezes vocês estão tomando stop, não tá sabendo por quê, né? Muitas vezes a pessoa ela fica na expectativa que o mercado vai armar um pivô e vai lá buscar o alvo de Fibo dele, que ele deixa na tela. Só que assim, vamos ser um pouco realista, vamos entender o movimento do preço e vamos saber aonde que tem ponto que o preço pode parar. O preço não vai chegar lá porque você quer. Ele vai chegar lá porque ele está ganhando níveis. Mas você só vai acreditar que ele vai ganhar aquele nível depois ele superar o topo ou o fundo. E naquele ponto ali, se você conseguiu realizar parcial, você já fica bem mais tranquilo no trade, certo? Então observe, o mercado vem, faz o rompimento, faz o pullback na região, é um pullback restrito. Nós temos o que? Essa região aqui como uma região de interesse do mercado, é onde eu falo, nós não sabemos aonde a tendência vai quebrar. O mercado não poderia continuar estourando aí para cima? Ó, deixa eu voltar para lá. Ó, o mercado, pessoal, ele não poderia... eu pus os candles verdes, pessoal, porque tinha muita gente reclamando dos candles brancos, né? Então, para ajudar a visualização aí, tá verde, tá? Então, espero que esteja melhorando aí para vocês verem. 11 minutos de vídeo. Então, observem, o mercado não poderia continuar rompendo aí para cima e estourando? Sim, mas nós não sabemos o que vai acontecer. E observa quando ele bate no topo anterior, como ele começa a deixar os gatilhos, ó, aqui eu tenho uma confirmação. Porém, se eu vou tomar posição nessa região aqui, aonde que é o stop correto? Pessoal, abaixo do fundo, técnico. Vamos jogar um stop de 170 pontos. Joga um alvo de 170. Seu alvo está mais ou menos aqui, ó. Ou seja, o mercado ele é obrigado a armar um pivô de alta aí para que você consiga pelo menos pegar o nível de parcial. Pelo menos. A parcial, pessoal, que eu digo é uma vez o risco. Pelo menos, tá? E aí vocês observam que o mercado vem... Ele busca o topo, entra a pressão vendedora e depois o mercado frustra esse movimento aí de ruptura, né? E volta tudo. Então aqui é um exemplo que às vezes, se eu peguei na vantagem, né? Que é o que? O mercado vem... Deixa eu voltar aquele exemplo lá. O mercado deixa os gatilhos. Aí, quem é meu aluno, principalmente, sabe desse lance, né? Às vezes, se o alvo está apertado, a gente tem a possibilidade de entrar na vantagem. Então, por exemplo, se a pessoa conseguiu entrar na vantagem, né, aí já reduziria bastante o tamanho do stop, eu já conseguiria bater ali uma parcial. Mas, provavelmente, também pode ter pessoas que assumiram, né, nessa ruptura aqui, assumiram o risco de ver se o mercado renovaria o topo, o preço não renovou e voltou. Tá errado o trade? Não, tá corretíssimo. Quem fez esse trade aqui, trade perfeito, correto, porém o preço deu o alvo. Entendeu? É nisso que eu quero que vocês se atentem, pessoal, nessa questão de alvos. Porque às vezes vocês se posicionam de forma correta, porém não tem alvo. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Observa o mercado fazendo esse movimento de baixa. Nós temos uma região aqui de resistência, ó, de dias anteriores. Deixa eu deixar ela demarcada aqui, ó. E aí, o que a gente vê? O mercado fazendo um pullback muito pequeno, começa a deixar os gatilhos, mas observa como eu tenho fundo aqui, ó. Então, se a pessoa vai cogitar um trade desse, se ela vê que o alvo está ficando abaixo, por exemplo, do fundo, você já tem que tomar cuidado. Ou, se você tem conhecimento, tome muito cuidado, tá? Para fazer isso, você tentar pegar na vantagem. Mas aí você tem que ter conhecimento daquilo que você está fazendo, né? Quem é meu aluno sabe que a gente tem que ter cautela e são em cenários específicos que a gente vai conseguir pegar na vantagem, tá? Então, pessoal, eu vejo que às vezes as pessoas até se posicionam de forma correta em uma operação. Até enxerga o trade, porém, aí chega na questão de alvos, a pessoa peca, né? Muita gente usa lá, né, a projeção de FIB e tudo mais. É algo legal? Pode ser, só que assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado no sentido de que às vezes o mercado ele não vai conseguir armar aquele pivô, né? Porque a projeção de FIBA a gente pega, né, a cabeça do pivô, projeta para o preço chegar lá. Só que assim, eu prefiro muito mais. Você pode usar a sua projeção de FIBA se você quiser, eu não estou falando que não, né, mas só estou te dando uma sacada aqui para você tentar pelo menos fazer uma parcial no ponto da ruptura. Por quê? Pode ser que o mercado falhe a estrutura naquele ponto, tá? É uma dica, pessoal, que assim... Hoje, quem é meu aluno, praticamente todos sabem aonde deve realizar parcial, sabe quais os cenários que eles devem se posicionar. Isso é tão importante
Porque com esse detalhe, às vezes você vai ter que ficar de fora de uma operação, porque às vezes ela é mais agressiva, né? Você não vai entrar porque você vê que não tem alvo. Por exemplo, nesse trade aqui, poucas pessoas entraram. Pouquíssimas. Por quê? Porque a gente viu que tinha fundo aqui. O mercado ele poderia simplesmente fazer um movimento de quebra de estrutura e a pessoa falar, mas ele está em tendência de baixa, ele tende a romper o fundo anterior, mas nós sabemos que 80% dos rompimentos podem falhar, ainda mais tratando de índice. O mercado pode vir aqui simplesmente fazer isso e virar o movimento. Vem aqui só para pegar a liquidez da região e depois vira. Bom, é isso, pessoal. Já deu para eu explanar bastante. É um assunto que eu gosto de falar sobre alvos, né? Porque eu não vejo a galera falando muito sobre isso. Eu vejo falando mais sobre entrada. Tá, aonde entrar, ok. Mas e aonde eu devo posicionar os meus alvos? Às vezes é uma deficiência que as pessoas têm. E às vezes corrigindo isso, você pode melhorar bastante a qualidade dos trades aí. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mudei a cor aqui, muita gente falando, mudei a cor para verde, né? Espero que dessa forma possa ter melhorado. Deixa aí nos comentários se ficou legal, tá? Se você gostou aí da aula também, né? Se te agregou algo, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. Eu falo isso, pessoal, porque isso ajuda bastante. Nosso canal tem crescido muito graças a vocês aí que acompanham, né? Que deixa o like, que comenta. Então, assim, ajuda demais, né? Deixa o like, se inscreve também, se você às vezes não é inscrito, né? Ativa o sininho para notificar sempre que eu postar vídeos, né, no canal. Tem o link na descrição do meu Instagram, para quem quer acompanhar lá um pouco mais da rotina diária. Eu sempre tento postar algumas coisinhas lá, né? E se você tem interesse também de virar meu aluno, tem o link aí na descrição. É só clicar aí que você vai falar comigo. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço.